A 2 dias da cimeira dos líderes da NATO, centenas de ativistas reuniram-se em Haia, nos Países Baixos, para protestar contra a NATO e o aumento das despesas com a defesa. Aos manifestantes juntaram-se membros da diáspora iraniana que se opuseram à guerra em curso na região, que se agravou com o envolvimento dos Estados Unidos. Als nu een vergelding plaatsvindt vanuit Iran, wat volgens het internationaal recht rechtvaardig zou zijn of legitiem zou zijn, dan zijn wij als Nederland ook in oorlog met Iran. Omdat een aanval op één is een aanval op alle. En dat is wat er nu gebeurd is. De zwaarst mogelijke bom 6 keer is vannacht gevallen op Iran. De volgende stap is een atoomoorlog. En dat is waar we ons enorm zorgen om maken. En waarom we ook zien dat op het moment dat je meer wapens koopt, de kans steeds groter wordt dat je ze een keer gaat gebruiken. En dat is levensgevaarlijk. Organizers say around 5,000 people gathered in The Hague today to protest against the upcoming NATO summit. There did not seem to be a major shift in the activists' message towards the ongoing conflict in Iran, despite the now confirmed US involvement. They did reiterate their belief that NATO is in fact not a defensive alliance, indicated now by the active participation of NATO's largest member state. There are a handful of protests registered throughout the week, but they're not expected to be quite as large as this one because of the strict security measures in place around the summit venue. Emma de Ruiter for Euronews from The Hague. O Irão lançou vários mísseis contra o norte e o centro de Israel, poucas horas depois de os Estados Unidos terem bombardeado 3 das suas instalações nucleares. A comunicação social informou que foram atingidas áreas residenciais em Tel Aviv e na cidade central de Nez Ziona, ferindo pelo menos 86 pessoas. O Ministério da Saúde informou que entre as pessoas que chegaram aos hospitais, 2 ficaram feridas e 78 estavam em boas condições. Entretanto, na cidade de Haifa, no norte do país, um porta-voz afirmou que o interceptor de defesa aérea israelita não funcionou corretamente e despenhou-se durante o ataque iraniano, causando danos e ferimentos ligeiros em várias pessoas. Até à data, pelo menos 25 pessoas foram mortas em Israel e no Irão, o Ministério da Saúde comunicou pelo menos 430 mortes. Apesar dos ataques dos Estados Unidos, o Irão ainda poderá ter uma grande quantidade de urânio enriquecido para construir uma bomba nuclear, disse um perito do Instituto Bruegel à Euronews. It's not credible, in my opinion, to assume that the highly enriched uranium was destroyed. And therefore, Iran, for better or for worse, remains a nuclear threshold power. Maybe not quite as near as it was 24 hours ago, but nonetheless, a country that could, if the regime decided to go all out to produce a bomb, might very well still be capable of doing so. O perito acrescentou que a Europa é irrelevante no conflito devido às divisões entre os Estados-membros. Os atuais e crescentes fluxos migratórios da Líbia para a Grécia através de Gávdos e Creta colocaram as autoridades gregas em alerta. Nas últimas semanas, a Guarda Costeira grega, em cooperação com a Frontex, tem vindo a resgatar centenas de migrantes todos os dias. Só no último fim de semana foram encontradas mais de 700 pessoas em várias embarcações. Δυστυχώς έχουμε δει αρκετά περιστατικά τις τελευταίες μέρες που μας αναγκάζουν να δράσουμε προληπτικά και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο τρόπο, όπως ζητήσει και στα πλαίσια της εθνής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν πλοία του ελληνικού ναυτικού έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, ώστε προληπτικά και σε συνεργασία πάντα με τις λιβικές αρχές και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουν κουμάντο οι διακινητές. O primeiro-ministro grego decidiu enviar navios de guerra para as águas territoriais com Líbia, de forma a limitar ou mesmo parar completamente o fluxo de migrantes provenientes deste ponto de entrada.
O primeiro-ministro afirmou ainda que irá levantar esta questão com urgência na Cimeira da União Europeia, uma vez que o governo deixou claro que a questão não é um problema grego, mas sim europeu. Serhej Tsikhanouski, uma figura-chave da oposição bielorrussa, esqueceu-se alegadamente de como falar na prisão, diz Franak Viakorka, chefe de gabinete da líder da oposição Sviatlana Tsikhanouskaya. Em declarações exclusivas à Euronews, Viakorka falou sobre a libertação surpresa dos presos políticos bielorrussos no sábado, fornecendo também elementos-chave sobre o contexto político do acordo negociado com os Estados Unidos. The visit of Trump's envoy Kellogg to Minsk maybe didn't bring any changes for Ukraine's peace talks, but it brought a very concrete result: released political prisoners, including Sergei Tsikhanouski. What other efforts didn't succeed, American effort did work. O regime do ditador bielorrusso Alexander Lukashenko prendeu Tsikhanouski, o então candidato presidencial da oposição bielorrussa e adversário direto de Lukashenko. We have to help Ukraine so much as possible because our fate depends on the fate of Ukraine. But on the other hand, we should not forget human rights. We should not forget political prisoners. All those people who suffered for their political position, for supporting Ukraine, for fighting for democracy. And the European Union and the United States have to work together in coordination. Desde o ano passado, Lukashenko tem vindo a perdoar um pequeno número de presos políticos. Os analistas consideram ser um sinal de que Minsk está a tentar aliviar as tensões com o Ocidente. Last applause for our inventors. Thanks for being here. Great. Já são conhecidos os vencedores do Prémio Jovens Inventores 2025. A distinção atribuída pelo Instituto Europeu de Patentes visa destacar as inovações que contribuem para os Objetivos e Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As cientistas norte-americanas Nika e Leila Machouf inspiraram-se na natureza para desenvolver enzimas que convertem as emissões de CO2 da indústria têxtil em celulose biodegradável. A tree breathes in CO2, it starts from a seed and is able to use that carbon to grow its trunk, branches and leaves. We're basically mimicking that process, taking carbon and making these essential materials, but without needing to harvest the trees. So we mimic this process in chemical reactors that are simple and low cost, and we can make cellulose materials, which is our target product, in minutes instead of decades and without harming trees. Os resíduos alimentares são responsáveis por 10% das emissões de CO2, de acordo com a FAO. Os empresários ugandeses Sandra Nabuzo e Samuel Muita desenvolveram um produto que prolonga o prazo de validade da fruta. Capolax is basically a sachet that we place in fruit boxes during storage or delivery, and it releases an active ingredient that inhibits enzyme phospholipase D that is responsible for senescence or membrane deterioration in fruits. Marie Perrin, uma química franco-americana, desenvolveu um processo para reciclar terras raras presentes no lixo eletrónico. So it's a family of 17 elements from the periodic table, and you probably never heard about them. They have weird names like praseodymium, neodymium, europium, but we rely on them every single day. They're in our phones, in our computers, but also in a lot of green technologies like wind turbines and electric cars. So we really rely on them every single day, and we need them for the energy transition as well. But their production by mining poses big geopolitical and environmental issues, and so recycling is actually kind of like the magic solution to both the geopolitical and the environmental impact. O prémio Escolha do Público foi atribuído a uma equipa de investigadores espanhóis que desenvolveram um rótulo que muda de cor quando o alimento está fora do prazo de validade, evitando episódios de intoxicação alimentar e desperdício. A atmosfera do romantismo da primeira metade do século XIX no Museu Frédéric Chopin, em Varsóvia, foi recriada pelos autores da exposição Vida Romântica, Chopin, Schoeffer, Delacroix e Sand. Chopin e os seus amigos viveram perto uns dos outros durante vários anos no bairro de Nova Atenas, em Paris. Ao entrarmos na exposição, é suposto sentirmos o famoso pianista polaco a tocar atrás da parede. Welcomed many artists in his studio, many painters, many writers and musicians. Frédéric Chopin played piano in the studio of Harry Schaeffer.
A exposição está dividida em 4 secções. A primeira é o ateliê da Ari Schaffer, onde todos os protagonistas da exposição se conheceram. Chcieliśmy pokazać, że są pewne tematy w sztuce romantyzmu, w muzyce, w literaturze, w sztukach plastycznych, które są wspólne dla wszystkich. I sercem tematów romantycznych jest również ballada, którą odnajdziemy zarówno w literaturze, w malarstwie, ale oczywiście w muzyce. I tam zobaczycie Państwo autograf ballady Fryderyka Chopina. A segunda parte da exposição é dedicada a temas românticos. Dwie wielkie postacie, dwie osobowości, wspólne życie w Paryżu i w Nyon, ale byli oni przecież otoczeni przez innych. Do grona ich bardzo bliskich przyjaciół należał Eugeniusz Delacroix. De seguida, a exposição dedica-se a mostrar a relação entre Chopin e os seus amigos. Zostały stworzone po to, aby pamiętać o swoich przyjaciołach, o swoich bliskich, o to, żeby śmierć przemijające życie nam ich nie odebrało. A parte seguinte da exposição é sobre objetos simbólicos. Pokazują taki świat estetyczny, świat sztuki, który podobał się ludziom, który był dostępny, którą chcieli zbierać. Tak niezwykłe nagromadzenie wręcz symbolicznych obiektów i złożenie ich w różnego rodzaju narracje, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie i wielka przygoda. Por fim, o último capítulo é constituído por pequenas esculturas inéditas no tempo de Frédéric Chopin.